Eu quero ler o texto em 1 Samuel, capítulo 30, o verso de número 6, e o tema da minha mensagem é reanimar. Diz assim a palavra de Deus: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Reanimar é o que nós precisamos. Pode ser reanimado a pessoa que foi atropelada, uma pessoa infartada, pode ser atropelada reanimada até mesmo uma pessoa afogada. E todos nós sabemos, que muitos de nós já perdemos bens móveis, imóveis, documentos, e nós podemos ter a certeza de que muitos deles são reanimados na esperança, e nós podemos ser reanimados na esperança de readquirir o que fora extraviado das nossas vidas. O futuro rei de Israel, naquela época, 1000 mais ou menos antes de Cristo, ele havia sido expulso das fileiras do exército dos filisteus, e chegando com os seus homens a Ziclague, os amalequitas haviam ferido e queimado a cidade. Eles tinham levado cativas suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Daí então, por isso que Davi ele precisa ser reanimado. E é por isso que muitos de nós precisamos ser reanimados, porque muitas vezes nós temos perdido muitas coisas, mas Deus é o Deus que pode nos reanimar e nos fortalecer. Então, diante de tanta destruição na vida de Davi, e o povo ergueram a voz e começaram então a chorar, até não mais terem forças para chorar. Então todos nós precisamos ser reanimados em situações das mais adversas possíveis nesta vida. E antes da reanimação vem a angústia em nossos corações. No capítulo 30 de 1 Samuel, verso 6, a primeira parte, ela diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Veja, queridos, que nenhum homem, assim como Davi, está isento de pouco ou de muita angústia em seu coração, em sua vida. Davi, ele ficou como que atado aos problemas por culpa de outras pessoas. Essa aflição foi menor a que Jeremias viu pela vara do furor de Deus sobre o povo de Israel. E muitas vezes nós temos visto com pouca intensidade em nossas vidas, mas quando olhamos para outras pessoas, vemos que de fato outros têm sofrido muito mais, têm passado por mais lutas e dificuldades, angústia e aflição. O coração de Davi ficou angustiado por um motivo talvez não enfrentado por muitos de nós, o apedrejamento. Hoje o apedrejamento acontece em algumas partes da África e da Ásia, mas aqui no Brasil nós não vemos isso com frequência. Davi estava entre os seus, mas o seu próprio povo o levou à angústia. Tem percebido que muitas vezes a sua família o te leva à angústia? Muitas vezes o seu melhor amigo te leva você à angústia? O profeta fala a verdade quando faz menção de que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Então está angustiado, irmão? Faça como Paulo, quando pediu para Filemon reanimar o seu coração em Cristo. Então, em muitos momentos na nossa vida, nós podemos pedir uma pessoa que seja parceira em oração, uma pessoa chegada, uma pessoa que sempre está conosco e que nos entende muito bem. Podemos pedi-la para que possa nos atender e nos reanimar. E antes de ser reanimado, você
pode ficar enfurecido com a situação. A parte B do verso 6 do capítulo 30 de 1 Samuel fala assim: porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Veja que a angústia no coração de Davi era tão somente por causa de terceiros, ou seja, por causa de seus próprios filhos e filhas. Imagine uma tragédia acontecendo quando os órfãozinhos são arrancados ao peito, ou seja, o próprio filho. Isso dói no coração daquele que é pai, daquele que é mãe. É possível ficar enfurecido ao ouvir um clamor, pranto e grande lamento, chorando por seus filhos inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então, há muita dificuldade quando se fala a respeito de filhos. Então, é possível ficar enfurecido. Assim aconteceu com Davi e os seus soldados, todos estavam em amargura. A fúria desses homens era justa por causa de seus filhos e de suas filhas que tinham sido raptados, tinham sido levados como escravos. Então muitas vezes a nossa fúria não tem razão, muitas vezes não tem. Levantamos contra alguém, tal como Judas Iscariotes, que comeu do pão de Jesus e levantou contra o mestre o seu calcanhar. Então, caso a sua amargura não tenha fundamento, se ela é sem razão, peça perdão a Deus. É possível que a fúria, a angústia, a aflição, tudo aquilo que amargura o coração possa ser mandado embora. Seja reanimado pelo Senhor. Não existe outra pessoa. Talvez você tenha contado aí com amigos, parentes, vizinhos, para poder te reanimar, para poder te ajudar, e você tem percebido que é em vão. Então somente o Senhor é o seu auxílio e a sua força. Veja o que diz a parte C do verso 30, do verso 6 do capítulo 30 de 1 Samuel. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Só para poder ter uma ideia, Jacó ele fala que Deus o respondeu no dia da sua angústia e o acompanhou no caminho por onde andou. Ou seja, Jacó ele já reconhecia isso, e mais na frente homens de Deus também têm reconhecido, e nós também podemos reconhecer que Deus sempre tem nos acompanhado, tem nos ajudado. Israel, quando estava no deserto, clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua voz e atentou para a sua angústia. Ou seja, Deus é o único que pode socorrer, é o único que pode nos ajudar. E veja a atitude de Davi quando soube que mulheres e crianças haviam sido levados como cativos. O homem escolhido por Deus tomou uma atitude. Davi se reanimou. Mas veja, queridos, que esse reanimar dele é para poder obter forças. Levantou do abatimento e foi à procura de quem podia socorrer. Ele tinha um exército ao seu lado, mas ele sabia que o exército não podia fazer nada, mesmo porque o exército estava abatido também, estava desanimado e precisava ser reanimado. Então Davi sabia que os seus soldados não estavam satisfeitos com a situação. Então Davi, um dos homens, ele faz isso, precisou buscar Deus. Então isso precisa acontecer comigo e contigo. Os filisteus haviam expulsado Davi e Saul estava em guerra e não podia socorrer Davi. A única esperança de Davi era o Senhor, a única, o seu Deus. O texto fala isso. Não tinha outra pessoa para poder socorrer Davi. Faça como Davi, deixando Deus animar ou reanimar você em todas as coisas, em qualquer situação, em qualquer angústia, luta, dificuldade que você tem passado por esse tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Pai de amor, muitas vezes ficamos desanimados e precisamos, ó Pai, ser reanimados. E o Senhor, ó Pai, pode fazer isso conosco, Pai.
porque amigos e parentes, até mesmo os nossos inimigos, nada podem fazer por nós, porque tudo quanto eles fazem, é possível que seja cobrado depois, mas quando o Senhor faz perfeito, o Senhor cuida, o Senhor abençoa, o Senhor guarda, o Senhor protege, e é no Senhor que nós precisamos esperar e confiar. Nos ajuda, meu Pai, nos dê graça, derrama amor em nossos corações e ajuda-nos, ó Pai, a depender do Senhor e a fazer aquilo que te agrada, em nome de Jesus. Amém.